Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa pré-aula eu estarei mais uma vez comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã, e o escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. O pastor Josafá é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. E ele é o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Nós estamos aqui agora na nossa segunda lição sobre Absalão. Aqui está a nossa revista, uma linda revista, um bom material didático de estudo da palavra de Deus. Bem, depois da nossa última aula, nós estudamos sobre o personagem Absalão e agora, nesta lição, vamos retomar de onde terminamos, né? Na lição passada, terminamos com o encontro entre o rei Davi e seu filho Absalão, depois de 5 anos afastados. Bem, porque Absalão, depois que matou o seu irmão Amnon, ele fugiu e ficou por 3 anos no exílio em Jesú. E depois que voltou, ficou mais 2 no palácio real, sem poder ver o rosto de seu pai. Embora o rei Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele também é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, uma figura histórica muito importante, mas ele é um homem comum, que foi cheio de limitações e tinha seus defeitos. E um deles foi o de ser um péssimo pai. A passividade e a complacência de Davi em relação à sua família, sobretudo a seus filhos, foi o ponto determinante para uma sucessão de erros e escândalos em sua casa. O próprio Davi já tinha em seu ambiente familiar, desde criança, uma casa conturbada. Podemos lembrar, por exemplo, quando Deus envia o profeta Samuel para a casa de Jessé. E tanto Jessé, o pai de Davi, como seus irmãos desprezaram a presença de Davi na janta, porque julgavam que não era necessário, pois achavam que Deus jamais o escolheria para ser ungido rei. Outro exemplo foi o seu casamento com Mical, a filha do rei Saul. Porque, embora a Bíblia diz que Mical amava muito Davi, aparentemente o rei Davi não parecia corresponder muito bem à altura os sentimentos de Mical. Essa falta de correspondência amorosa é notada na ocasião em que Saul tenta matar Davi, e nesse incidente a própria Mical informa a Davi o plano de seu pai, que planejava matá-lo. Com isso, ela dá fuga para que Davi escape pela sua vida, mas ela não vai com ele. Depois, Davi encontra um outro relacionamento, mesmo mantendo com Mical um casamento distante. Davi vai se casar com Abigail, que é uma mulher sábia, formosa, viúva de um grande fazendeiro. E embora Davi aparentemente demonstre interesse por Abigail, ele não tem uma atitude romântica por parte dele para com ela. Depois casou-se de novo, adotando um comportamento notadamente polígamo, que além de ir contra Deus, também ia contra a lei dos reis, que está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Assim está escrito: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicarás para si. Perceba que temos neste versículo de Deuteronômio um claro mandamento de Moisés
quanto à questão da proibição dos reis desenvolverem a prática da poligamia. Uma outra coisa que devemos observar para analisar a família de Davi e seu contexto, podemos ver, por exemplo, que ele não procurou ter filhos enquanto ele não estava reinando. Mas quando ele começa a reinar, desde Hebron, Davi começa a ter muitos filhos. Ele vê o casamento e a família de maneira utilitária, pois a sua preocupação está mais para um rei que precisa de herdeiros legítimos para o trono, do que como um pai que quer filhos para criar. Bem, a expressão aqui na nossa lição, quando fala da questão da rebelião, a expressão feitiçaria nos fala daqueles que têm o desejo de manipular as forças espirituais da maldade. O feiticeiro se apresenta como um fazedor de resultados paranormais, e isso baseado na sua habilidade de manipular e encantar. O rebelde é justamente um manipulador de situações e de pessoas. Absalão vai montar guarda, né, falando aqui da sua rebeldia e de seu comportamento faccioso. Ele vai montar uma guarda pessoal com 50 homens em carros e cavalos que correm diante dele. Aqui Absalão monta um sistema de informação de correligionários, de asseclas. Isso porque todo rebelde está sempre informado e rodeado de partidários. Em seguida, se utiliza de mentiras e sentimentos facciosos, porque ele vai tecer narrativas mentirosas acerca de seu próprio pai, no caso, o rei Davi. O capítulo 15 e o versículo 2 diz que Absalão levanta cedo só para atender ao povo. E aqui sugere que a corte do rei dormia até mais tarde. E essa falha contribuía para Absalão usurpar o lugar do rei. Gente rebelde tem sempre muita disciplina e é especialista em se aproximar dos outros. E não se engane, porque embora que nem todo próximo é um traidor, todo traidor é alguém próximo. E nesse expediente, Absalão ficava na porta do palácio e interceptava as pessoas e dizia: a quem me dera ser juiz sobre a terra, a quem me dera pudesse julgar as causas de todo homem que tivesse demanda. Veja a expressão facciosa, tendenciosa. Aí ele fala: para que eu lhe fizesse justiça. Claro que tudo isso aqui era mentira, porque na verdade não que Davi não tivesse alguém para atender o povo e julgar as causas judiciais. Ele, na verdade, está se colocando como um salvador da pátria, um resolvedor de problemas, alguém supostamente solícito. E como ele achava nas pessoas a necessidade, ele tomava o lugar do rei. Ele furtava o coração das pessoas com mentiras e dessa forma ele colocava os súditos do rei Davi contra o rei. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Esse comportamento mentiroso de Absalão reflete uma obediência a Satanás. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44, assim está escrito. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bem, agora quanto ao sentimento faccioso, o apóstolo Tiago
vai escrever na carta de Tiago, na sua carta, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Assim está escrito: mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a soberba que vem, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Bem, dito isto, apesar de toda essa movimentação de Absalão, com essas mentiras e esse sentimento faccioso, não é razoável pensar que o experiente rei Davi não percebesse toda a movimentação teatral de seu filho Absalão. Aqui nos sugere que, mais uma vez, é claro que o comportamento complacente de Davi tolera tal situação. A Bíblia não diz por quanto tempo Absalão ficou articulando o seu golpe, mas a Bíblia diz que quando ele completou 40 anos de idade, ele pediu permissão a Davi para ir a Hebrom para pagar um voto que tinha feito a Deus. Só que ele não tinha intenção de adorar, mas com a adoração ele usava como desculpa para se encontrar com os seus conspiradores que compartilhavam de sua insurgência, e isso podemos ver claramente, né? Absalão usando a religião, sendo um hipócrita para se encontrar com seus conspiradores. Bem, essa ideia que ele tinha de si mesmo, essa ideia que ele tinha de um salvador, de que fosse melhor para o reino do que seu próprio pai, é um sentimento soberbo, jactancioso, vaidoso, típico de Absalão. E em Hebrom, ele escolhe Hebrom porque Hebrom é a sua terra natal. E, coincidentemente, também foi em Hebrom que o rei Davi foi coroado. E ele escolhe Hebrom como um palco, né? Ele escolhe Hebrom justamente como um cenário para se autoproclamar rei, sem a permissão de Deus e com seu pai ainda vivo. E a Bíblia diz que todo o povo foi atrás dele. E entre os que aderiram à rebelião de Absalão estava Aitofel, que era um amigo de Davi e o melhor e mais sábio conselheiro de todo o reino. A rebelião é como um avalanche que, quando vem, cobre o monte e cobre o vale. O rei Davi, quando soube disso, não teve outra alternativa a não ser fugir de Jerusalém. Ele deixa 10 concubinas no seu palácio e foge. Na fuga, Zadok e Abiatar sugerem que levem a arca da aliança com eles. Mas Davi rejeita. Veja 2 Samuel capítulo 15, verso 25 a 26, assim está escrito: então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça eu nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Com essa expressão, Davi, diante de uma crise sem precedentes em todo o seu reinado, percebemos dois pensamentos fixos de Davi. O primeiro é que Davi não tinha pensamento supersticioso com relação à Arca da Aliança, pois ele sabia que a arca é um símbolo da presença de Deus e não a presença de Deus. Segundo,
Davi sabia que estava em uma crise por consequência de seu pecado com Batseba e que o seu futuro estava nas mãos de Deus. E somente o próprio Deus o faria voltar ao trono e permitiria que ele pudesse ver não somente a cidade, mas a arca. Então, se Deus não quisesse, ele seria completamente destruído. Com tudo isso, ele sai de Jerusalém, porque queria evitar danos materiais e perdas de vidas humanas. Davi age como um estadista. Na fuga, atravessando o ribeiro de Cedron, ele sobe ao Monte das Oliveiras para passar um momento de comunhão com Deus. Em 2 Samuel capítulo 15 e o verso 30 e o 32, assim está escrito: E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. O versículo 32 diz, na parte B: E chegou Davi ao cume para adorar ali a Deus. É aqui que está a grande diferença de Davi e Absalão. Porque se Absalão adorava com um disfarce religioso para se rebelar com seus conspiradores, Davi adorava para, em humilhação, confessar-se a Deus. E é justamente nesse momento de adoração e busca a Deus que o rei perseguido e traído tem sua percepção melhorada da situação. E pediu a Zadok e a Abiatar que lhe mantivesse informado sobre os planos de ataque de Absalão. Agora, ambos os lados travam a batalha de informação. Davi também envia Uzai, um velho ancião, para se infiltrar na corte de Absalão e subverter os conselhos e instruções de Aitofel. Bem, na descida do Monte das Oliveiras, ele se encontra com Ziba, que era um ex-servo de Saul e que agora estava sendo servo de Mefibosete. Bem, como Ziba estava só e Mefibosete não estava ao lado dele, Ziba mente para o rei Davi, dizendo que até Mefibosete, a quem tanto o rei Davi havia sido benevolente, também havia visto nessa crise de Davi uma ocasião para retomar o trono de seu pai. Bem, transtornado, Davi proclama que todo o patrimônio que ele tinha dado, que ele tinha repatriado, né? No caso, restabelecido a Mefibosete, naquela ocasião que ele sai da terra de, como podemos chamar, Lodebar. Então ele transfere toda a possessão, toda a herança que ele havia dado para Mefibosete para Ziba. Bem, mas no final da crise, ao descobrir que o engano de Ziba era ardiloso, era uma farsa, o rei revoga a decisão. Mas na frente, andando na fuga, ele ainda encontra Simei, um outro descendente de Saul. E Simei começa a gritar palavras de maldição contra Davi e joga pedras contra o rei. Note que o rei havia acabado de descer do monte de adoração, mas parece que quanto mais o rei, humilhado, clama a Deus, mais Deus lhe parece distante. Simei gritava dizendo que o rei estava passando por um castigo divino por causa de todo o mal que ele havia feito contra a casa de Saul, o que não era verdade. Isso era uma grande calúnia por parte de Simei,
pois Davi nunca fez mal contra a casa de Saul e nem a nenhum de seus descendentes. Abisai, irmão do general Joabe, filhos de Zeruia, pede permissão a Davi para matar Simei. Mas Davi diz: não, deixe-o ir, pois se o meu próprio filho quer o meu mal, o que poderei eu esperar de um descendente de Saul? Apesar de todo esse grande sofrimento, a cronologia bíblica diz que esse foi o período em que o rei Davi mais produziu salmos a Deus. Nesse interim, Absalão entra em Jerusalém, que havia sido abandonado por Davi, e ele se aconselha com Aitofel, o amigo traidor do rei. E o conselho de Aitofel é, como sempre, certeiro, porém dessa vez maligno. Aitofel aconselha Absalão que abusasse das concubinas de seu pai e que em seguida saísse imediatamente para atacar o rei. Em seguida, Uzai também aconselha, e o conselho de Uzai não é bom. Afinal de contas, o especialista em aconselhamento aqui é Aitofel. Mas dessa vez o próprio Deus trabalha contra as palavras de Aitofel. E Deus usa a boca de Uzai. E no conselho de Uzai é que Absalão não saísse atrás de Davi naquela hora, naquele momento, até porque Davi estava igual uma fera ferida, dizia Uzai, e essa ira aliada à sua experiência de guerra faria com que Absalão corresse o risco de perder a batalha. Então, ao invés disso, ao invés do conselho de Aitofel, Uzai aconselha Absalão a esperar juntar mais homens e engrossar o exército. Dessa forma, a vitória seria mais certa e, de quebra, Absalão ainda marcharia comandando um grande exército. E aqui o peixe, como diz o jargão, foi apanhado pela boca, porque a vaidade e o orgulho de Absalão foram atraídos. O conselho de Uzai ajudou para que Davi pudesse ganhar tempo. Davi e os seus homens chegam a Manaim e lá foi acolhido por Barzilai, que lhe serviu alimento e descanso. Então, depois de recomposto as energias e também a sua moral e a sua comunhão com Deus, a batalha dos dois exércitos se deu no bosque de Efraim. Absalão e os seus exércitos perderam, os rebeldes morreram e acabou ali a insurgência, o levante. Louvado seja Deus que ouviu a oração do salmista, o rei Davi. Diante dessa rebelião, cabe a nós aqui uma ligeira reflexão sobre o contexto, né? Um dos principais princípios da criação de Deus é a hierarquia. Esse mesmo princípio se aplica à sociedade e à família. Os animais na natureza também estão distribuídos em sua hierarquia. Veja, por exemplo, a chamada cadeia alimentar. Os anjos no céu foram criados e ordenados sobre o mesmo princípio de hierarquia. E os próprios anjos, quando se rebelaram, mantiveram a sua estrutura de hierarquia, uma vez que foram expulsos do céu. Por sua vez, a igreja na terra, como corpo de Cristo, tem o próprio Cristo como seu cabeça. Portanto, toda vez que alguém se insurge contra qualquer autoridade constituída por Deus, insurge-se contra o próprio Deus. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Diante disso, analisando a atual situação do país, em que a pandemia tem sido um dos motivos pelo qual o STF tem permitido o fechamento das igrejas
fica uma pergunta: a igreja estaria sendo rebelde em manter os seus cultos, ainda que com toda a segurança sanitária? Bem, por mais que a resposta possa parecer complexa, ao meu ver, ela é simples. Porque quando o Estado, por meio de suas instituições, promulgam leis que ferem os princípios da palavra de Deus, a igreja opta pela lei maior. E qual é a lei maior? A lei maior é a palavra de Deus. Porque assim como uma lei municipal não pode sobrepor-se, se sobrepõe ao estadual, e nem a estadual não se sobrepõe à lei federal, assim também tribunais humanos não invalidam os princípios da corte divina, que é a palavra de Deus. Com isso, eu não quero aqui ser negacionista e dizer que a pandemia não seja real, no que se pese aqui as leis de segurança sanitária, a igreja deve sim manter. Mas quanto ao nosso estilo de vida cristão, a confissão de fé e principalmente ao direito de culto, isto é inegociável e é essencial. Nem mesmo em período de guerra mundial a igreja pode parar de cultuar a Deus, de manter as suas atividades espirituais litúrgicas. E no que toca à igreja brasileira, ainda vigora a Constituição, que é a Magna Carta, o maior documento com força de lei, e ela resguarda o direito de liberdade religiosa. Em seu artigo 5º, descreve os direitos fundamentais do cidadão, que a liberdade de consciência e de crença não podem ser violadas. Desse modo, a lei garante que o culto religioso é livre para todos os brasileiros. Por isso, os locais considerados sagrados e os elementos religiosos devem ser protegidos. E mais, rebelde é quem, em detrimento da palavra de Deus, obedecem aos homens, sobretudo a tribunais e governantes, que negam a Deus, aliás, o próprio Deus, que por meio de sua palavra hierarquicamente os constituiu. Hoje, o Estado restringe o culto com uma boa narrativa de segurança sanitária. Mas e amanhã? Qual será a narrativa? Que em nome da segurança abre mão da sua liberdade, quem em nome da segurança abre mão do seu direito, principalmente o seu direito inegociável de crença, amanhã acabará perdendo não somente o seu direito, como também a sua perderá a sua segurança, como também a sua liberdade. Em Atos capítulo 5, versículo 29, assim está escrito: porém respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E por fim, concluindo sobre o nosso tema, sobre a rebeldia, a Bíblia diz que no final, no juízo final, tanto Satanás quanto as nações que se rebelaram contra Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Veja, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, assim está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Em Salmo capítulo 9, versículo 17, assim está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Portanto, meus irmãos, que nos mantenhamos firmes, obedecendo sim autoridades, mas sobretudo a lei maior, que é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e, se Ele nos permitir,
Até a próxima aula.